Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Fluminense perdeu jogando com o time reserva para o Boa Vista 1-0. Deixa eu chamar o Bruno Halpern, porque a galera quer saber o seguinte, o JK saiu mancando. Qual é a situação, Bruno? Salve, salve, Escobar. Grande abraço a todos, bom retorno para você. Pois é, nessa semana de estreia do time titular do Fluminense na temporada de 2026, logo no Clássico Fla-Flu, domingo, 6 da tarde no Maracanã. Esse é o planejamento aqui nas Laranjeiras. Antes tem um time reserva em campo mais uma vez pelo Campeonato Carioca, quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Nova Iguaçu. E para essa partida, tem dúvida, o John Kennedy saiu ainda no primeiro tempo na derrota para o Boa Vista com uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele chegou a deixar o estádio lá em Bacaxá de bota e muletas. Boa notícia, John Kennedy passou por uma reavaliação nessa segunda-feira pela manhã. Não foi constatada uma lesão grave, por isso ele ainda é dúvida para quinta-feira. Para fechar a informação sobre o técnico Luiz Beldia, passou por um procedimento no coração há 9 dias, vai ser reavaliado nessa semana e, se o médico liberar, pode comandar o Fluminense domingo no Fla-Flu. Abraço, Escobar. Valeu, Bruno Halpern. Vai mostrar a derrota do Flusão pro Boa Vista, que é muito forte no Elci Rezende. Eu ganhei a Taça Rio lá em 2015. Tá aqui na tela pra gente os melhores momentos. E a gente... teve um lance curioso no final do jogo, que o Matheus Montenegro e o Mário Bittencourt estavam passando pelo lado de lá. E uns torcedores xingando os caras pro segundo jogo da temporada. O povo tá meio maluco, Fernandão. Não, a galera tá precisando dar uma relaxadinha. Segundo jogo, Bigode. Não dá. GV, esse Fluminense foi bem diferente da primeira rodada. A gente não viu o Fluminense sendo mais envolvente no ataque. Teve dificuldades ofensivamente. Não conseguiu produzir bastante. Esse futebol moderno, ele depende muito dos lados do campo, quando você não tem um centro do campo mais envolvente, quando você não tem um camisa 8 que consegue chegar no ataque por dentro, que construa muito bem. E aí a gente não viu os caras do lado do campo indo muito bem. Tanto o Riquelme do lado direito. Eu falo muito desse menino, que ele é muito talentoso, mas ele precisa confiar um pouco mais no fundo do campo, ele precisa confiar um pouco mais nele, ganhar um pouco mais de força física, porque a gente ainda percebe que no confronto 1 contra 1 ele tem um pouco de dificuldade e a gente fala, ele é jovem ainda, a gente falou isso há pouco aqui com relação ao jogo anterior, que essa parte física faz diferença, quando você encurta os espaços, diminui um pouco o poder de reação que você tem para o outro chegar na cobertura, tem dificuldade. Acabou tomando um gol, uma bola aérea, que o próprio, como é que é o nome dele? O James. Exatamente. Teve a chance de fazer o gol. Na trave. No segundo tempo, a bola bateu na trave. Aí, Para! pelo amor de Deus. Enfim, um jogo ruim, assim, tecnicamente, mas o Boa Vista foi eficiente, fez 1-0 e acabou vencendo. Quem também entrou em campo no sábado foi o Fluminense, que perdeu para o Boa Vista pelo placar de 1-0. O gol da partida foi marcado por Gabriel Caran, de cabeça, escanteio que aconteceu no início do segundo tempo. O Flu foi para o duelo com uma equipe mista, similar a quem enfrentou o Madureira na estreia da competição. O time de guerreiros teve a posse de bola, tomou o controle das ações durante boa parte do jogo, mas acabou perdendo. Uma única chance clara que teve mesmo do Fluminense foi aos 25 minutos do segundo tempo, uma bola em que o James acertou o travessão numa cabeçada. A partida também marcou a estreia do jovem Davi Melo, filho do ex-jogador Felipe Melo. Próximo compromisso do Flu pelo Carioca é na quinta-feira contra o Nova Iguaçu, terceira rodada da competição. O que você tá rindo aí? Ele levou amarelo, você viu? Ah, foi? Que isso? Ele levou amarelo, minutos depois. Minutos. Falei, Ele já tomou. puxou o pai. Filho do Pitbull. Filho do Pitbull. Davi Melo, rapaz, já tomou o cartão. Mas o Felipe Melo foi uma grande carreira, um grande jogador, mas é claro que tem a característica do Pitbull, ele mesmo brinca com isso, faz essa brincadeira. Será que o filho tem o mesmo estilo, Benê? Já mostrou. Acho que sim, hein? Ai. Aqui, Flavinho, aproveitando, aí, audiência qualificada. Sabe quem tá nos assistindo? Quem? Fernanda Maia. Você conhece ela? Marcou a gente aqui no Instagram. Beijo, Fernandinho. Beijo, Fernanda, beijo. Tô cuidando bem aqui do seu cantinho, tá aqui te esperando. Semana que vem, Fernanda Maia tá de volta. E o setor ofensivo do elenco do Flu teve mais um desfalque. O John Kennedy, no duelo contra o Boa Vista, precisou ser substituído após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo no final do primeiro tempo. O atacante será avaliado pelo departamento médico do clube. O prazo de previsão de retorno aos gramados ainda não foi divulgado.
E tem essa foto aí, é do Marcelo Neves. Um abraço aí pro meu amigo Marcelo do GE, que flagrou o John Kennedy saindo de muleta. Parece ter uma certa gravidade, porque ele devia estar com dificuldades para pisar. E a gente lembra que o Fluminense já tinha problema de centroavante. Primeiro treino, perdeu o Cano, problema físico no treinamento. Segundo jogo, o John Kennedy, que tinha marcado na estreia, sempre tem aquele ponto de interrogação, ele se machuca, o Fluminense é de Lelê, que é agora a opção. Daqui a pouco o Everaldo volta, a torcida não gosta, nenhum dos dois, né, Moretti? O Fluminense, ele começa a zica temporada de 2026 também, que azar, rapaz. Com Everaldo e Lelê. Eu acho que é um ponto importante aí pro torcedor tricolor e até pra diretoria do Fluminense, né, que ficou um tempo tentando a contratação do Hulk, até o momento também é uma novela que ainda não foi fechada, uma grande incógnita, e exatamente, tem que correr. O Fluminense não pode ficar esperando essa situação do Hulk ser definida e tem que correr para o centroavante, porque começar a temporada de 2026, todo respeito do mundo dos atletas, tá? Mas com Lelê e Everaldo à disposição, dos jogadores que a torcida do Fluminense não consegue ver muita expectativa, é um problema, né, Flávio? Inclusive, para pontuar rapidinho o jogo de sábado, 2 pontos muito importantes no Fluminense foi o Matheus Reis e o Santi Moreno, né? Dois extremos. Bem, então, assim, o Fluminense, que no ano passado tinha um problema muito das peças de reposição para o Cerne e para o Canóbio, tem em 2026 talvez 2 jogadores ali para a extremidade interessantes, que é o Matheus Reis e o Santi Moreno. Então o Fluminense começa a temporada com esse problema do centroavante, mas pelo menos tem ali um ponto positivo, que são as extremidades com esses 2 jogadores, né, Flávio? Podem ser 2 reforços aí, 2 garotos, né? O Santi Moreno é colombiano, mas é jovem também, e o Matheus Reis da base, que apareceu bem no jogo de ontem, talvez tenha sido o único destaque. A diretoria do Fluminense está atrás de um centroavante, Vene, já tem até um limite quanto eles possam gastar. A maior contratação da história do Fluminense, falando em reais, foi o Canóbio, 30 milhões de reais, algo em torno disso. O pessoal está pensando em esticar mais essa corda e gastar aí cerca de 40 milhões, 50 milhões de reais para trazer um centroavante. Até porque a gente está vendo o mercado inflacionado no futebol brasileiro. Né? O Flamengo não ajuda também, né? Os jogadores inflaciona. Cruzeiro e Flamengo inflaciona. Amigo, quem tem, tem. Quem não tem, chora. Não tem jeito. Mas, brincadeiras à parte, concordo com o que o Lucas disse sobre o centroavante, mas eu tenho uma outra preocupação também em relação ao time do Fluminense, que é no setor defensivo. Eu acho que o Fluminense precisa contratar mais um zagueiro e não ficar apenas no Gêmeos, que é bom jogador, mas eu acho que ele precisa de uma dupla de zaga ainda confiável ao lado dele. Assim, com todo respeito ao Igor Rabelo, mas ele ainda não passa uma confiança para ser titular nessa equipe do Fluminense. Acho que é um jogador bom para compor elenco, nós já debatemos isso aqui, mas para ser titular absoluto ao lado do Gêmeos, eu acho que o Fluminense precisa contratar um outro zagueiro também. Tem o Ignacio e o Freitas, que devem estar à frente do Igor Rabelo, mas também, mesmo assim, passar os jogos dessa semana aqui, antes da gente ir pro break. Olha só, quarta-feira, 19 horas, 7 horas da noite, o Botafogo pega o Volta Redonda no Nilton. Também na quarta-feira, o clássico dos milhões, a gente está falando aqui, 9h30 da noite tem Flamengo e Vasco no Maracanã. E na quinta-feira, o Fluminense pega o Nova Iguaçu, 9h30 da noite lá no Luso Brasileiro, Estádio da Portuguesa na Ilha do Governador. Quarta e quinta-feira, essa é a terceira rodada do Campeonato Carioca. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.